Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Vim. E aqui a gente vai explorar muito mais comandos assim que são úteis no dia a dia, né? De movimentação aqui pelo código para a gente buscar alguma coisa específica que vai ajudar a gente a debugar o código. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, estamos aqui com um código de teste, né? Para a gente ir navegando aqui, testando os nossos comandos, beleza? Então vamos lá, o primeiro comando que eu acho que é interessante aqui a gente falar é do GG, né? E qual que é o caso de uso do GG? Então imagina que a gente está aqui, vamos navegar aqui para algum lugar aqui, já eu explico o que eu acabei de fazer, mas só para a gente ir navegar aqui. A gente está num método aqui, process input, e aí a gente pode, né, usar os comandos aí que a gente já aprendeu, por exemplo, Shift S para apagar o PES aqui e continuar o nosso código, né? Então a gente vai usar o time.sleep, por exemplo, e a gente acabou colocando, né, um código que precisa de um módulo, né, importar um módulo, né, um módulo time. E aí o que a gente precisa fazer? Ir lá até, né, a primeira linha do código, né? Obviamente a gente não vai fazer isso que eu acabei de fazer, né, de ou usar a setinha ou usar, né, o K, por exemplo, para ir para cima, né? A gente já conversou aí sobre esses atalhos, né? E muito menos, né, o, a chave, né, aqui para a gente ir andando de bloco em bloco, né? Então, como que a gente vai fazer isso de uma maneira mais eficiente? Então a gente está aqui, simplesmente colocamos GG, a gente foi lá para a primeira linha do arquivo e aqui a gente já pode usar o O, né, importar o time. Beleza, e para voltar, como que a gente faz? Também tem um comando bem legal, eu aprendi recentemente aqui, né, o aspas aspas, para a gente voltar àquela linha que a gente estava. E aí a gente pode combinar aqui, né, ou o Shift A para continuar fazendo o que a gente quisesse aqui, ou o O para a gente continuar na linha de baixo aqui a digitar, beleza? Então, super simples, né? GG fez o que você precisa fazer aqui na seção de imports, aspas, aspas, para voltar onde a gente estava, né? É um combo aí bem interessante da gente usar na hora de desenvolver aqui, né? Beleza? Bom, e também a gente está explorando aqui os modos alternativos, né? Então, da mesma maneira que a gente tem o GG para ir lá para o topo, a gente também tem o Shift G para ir lá na última linha do arquivo, beleza? Então, o GG vai para o topo, Shift G vai lá para baixo. Perfeito? Muito bem, vamos começar a explorar algumas outras coisas aqui, né? Então, vocês viram aqui que, por exemplo, se eu der o Shift G, o cursor está ali na última linha, né? Eu honestamente eu não gosto muito de programar ali na última linha, né? Eu gosto de o cursor estar mais centralizado na tela ou mais para cima, né? E como que a gente faz isso? A gente usa o ZZ. Apertei ZZ, ele já centralizou o cursor aqui na tela, né? Então é bem legal. Eu gosto de sempre lembrar vocês, né, sobre a linguagem Vim, né? Que isso ajuda a gente a memorizar esses códigos todos, né? Então a gente não vai ficar memorizando cada letrinha o que ela faz. Não. Tenta pensar aí na sua cabeça aí você está falando com o Vim, né? Então o ZZ seria o zoom, por exemplo, ali. Você dá o zoom ali numa região que você quer. E aí você pode também associar as letrinhas T, né? Zoom top, para deixar lá no topo da tela, né? A primeira linha ali do Vim. E ZB, zoom bottom, por exemplo, para você estar ali na última linha, né? Então, dependendo de como você gostar aí de fazer de desenvolver, você pode usar isso, né? Ou o ZZ para você centralizar, beleza? Então você pode ir combinando aí esses comandos para tanto ir navegar e depois dar um ZB, etc. Obviamente que aqui o ZB não vai funcionar porque é a primeira linha do código, né? Mas, por exemplo, a gente está aqui no meio, apertei ZZ, ZB, ZT e assim por diante
para você deixar a visualização aí do jeito que você gosta. Beleza? Bom, outros comandos interessantes. Além da gente ir para partes bem típicas ali, né? O GG para ir para os imports, por exemplo, a gente gostaria de ser mais assertivo para outras partes do nosso código. Então, por exemplo, se a gente já sabe algum tipo de função, alguma coisa que a gente quer, a gente pode pesquisar. E para isso a gente pode usar barra. A gente usou barra ali, eu vou para o método preProcess, por exemplo, apertei Enter, ele foi diretamente aqui na localização do método. E aí eu posso ou explorar aqui, que eu estou debugando, ou eu posso continuar o código aqui que eu estava fazendo, né? Enfim, tem alguns marcadores aqui, por exemplo, o to-do, que eu gosto de usar bastante. Então eu posso pesquisar o to-do e ir direto para os lugares aqui que eu preciso desenvolver alguma coisa, né? E aí, obviamente, usando todos os outros conceitos que a gente pode fazer, né? Voltar aqui para o preProcess, né? Com aspas, aspas e assim por diante. Então, cada comando você pode criar combos ali e associar eles com outras coisas. Beleza? Então, esse aqui é muito interessante, né? Barra pesquisou ali o que você quer e você pode usar regex, enfim, você pode fazer um monte de outras coisas. Depois a gente pode até explorar algumas outras coisas. Mas um combo que é legal de usar com todos esses de busca, por exemplo, é o N. N vai para o próximo, né? O next. Vai para a próxima ocorrência aqui. E como a gente também falou, né? A gente tem um comando, a gente tem um modo alternativo dele, né? O Shift N vai... Então vamos pegar, por exemplo, o objeto aqui, né? Que está aqui. A gente pode apertar N para ir para a próxima ocorrência para baixo, ou a gente pode usar o Shift N para ir para a ocorrência acima, né? A gente pode também usar esses outros dois comandos aí para ir selecionando e navegando aqui pelas buscas que a gente está fazendo, beleza? Bom, outro comando que é bem interessante, já que a gente entrou nesse mérito de buscar alguma coisa, então imagina que a gente está aqui no Current Scope, por exemplo. Eu quero pesquisar onde estão os outros Current Scopes. Então, ao invés de eu apertar a barra, escrever Current Scope, etc., apertar Enter e usar o N aqui para ir passeando por eles, é uma maneira mais simples da gente fazer isso, né? Que é o asterisco. Asterisco, ele basicamente pesquisa o que o cursor estava em cima. Então, por exemplo, eu estou aqui em cima do def. Ele vai pular para o próximo def. E assim por diante. Eu vou para o class, vou procurar o próximo class. E assim por diante. Então, é uma maneira mais ágil de você pesquisar alguma coisa que está em cima do cursor. Beleza? Muito bem. Tem mais um comando que é super útil aí, inclusive na hora de debugar o código, né? Que é navegar para uma linha específica, né? Então, imagina que a gente está aqui rodando o nosso programa, né? Então, deixa eu dar um clear nessa tela que está bem horrorosa. A gente está rodando aqui e deu um traceback, né? Deu um erro. E aí, geralmente, os erros, eles dão linhas, né? Inclusive, no traceback, ele mostra várias linhas do stack aí que você está rodando, né? Para você saber quem chamou, que script que tá, etc, e que linha que tá. Então eu sei que, por exemplo, aqui no base transpiler, na linha 1, deu um erro, né, um import aqui. Então eu vou entrar aqui no arquivo base transpiler e, obviamente, como é a linha 1, eu poderia usar muito bem o GG, né, para ir para lá. Mas supondo que seja uma linha específica, né, então o caso é 1, então eu posso colocar 2 pontos para eu ir para o modo de comando e aí digitar o número da linha. Apertei Enter, fui para a linha 1, né? E eu posso usar isso para a linha 10, por exemplo, e qualquer outra linha. Então é muito útil esse comando para quando a gente estiver debugando o código, beleza? Então, só deixa eu dar um set number aqui para vocês visualizarem aqui o número, né? E aí a gente pode, por exemplo, a gente está
criando código aqui, opa, quero ir para a linha 150, já digito aqui 150, já estou aqui, já continuo o código. Beleza? Muito bem. Com esses novos comandos aqui, fica muito mais fácil a gente debugar o código, né? Então, por exemplo, deu um pau ali no process input, né? Então eu poderia ir para a linha 119, porque está ali no process input. E aí eu posso, por exemplo, usar o asterisco aqui para saber onde que tem essas outras ocorrências do process input, enfim, pesquisar alguma outra coisa e usar todos esses comandos aqui que a gente viu para a gente ir analisando e debugando o código de uma maneira mais eficiente do que a gente ficar passeando aqui, ou com a setinha, ou com aqueles comandos ali individuais que a gente aprendeu, né? Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e fique ligado aqui no canal para receber as outras dicas, né? Outros vídeos aqui com outros conteúdos. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.